indicação. Essa pergunta, assim, quem tu votaria? Até me surpreende que nas espontâneas não apareça o nome de Olívio Dutra, Pedro Simon, que sempre aparece, né? E uma época até aparecia Brizola, as pessoas traziam, assim, pessoas que nem mais estavam no cenário, porque, assim, está no imaginário coletivo, né? Eu até achei estranho que não é normal que se definam, assim, as pré-candidaturas tão cedo, todas elas, pelo menos as mais importantes, sabe? A gente tem essa definição geralmente ali em fevereiro, março, para em abril ser, né, vaticinado nas reuniões finais dos partidos. E aí sim, começar a chamada candidatura oficial de cada partido ou cada aliança. Ela tão cedo assim, ela mostra que os partidos eles estão definidos para onde eles querem apontar e agora vai começar meio aquela queda de braço para ver quem vai com quem, porque eu imagino que principalmente talvez mais do lado da centro-esquerda, vão tentar fazer algum tipo de aliança, né? O PDT e o PT vão sentar a conversar, mesmo que os dois candidatos digam bem claramente, não, eu quero ser candidato, a Juliana diz, eu quero ser candidato, e o Edgar diga, eu quero ser candidato, os dois em algum momento no passado chegaram a falar da possibilidade de conversar. O Edgar até foi mais diplomático nisso, eu me lembro, há uns meses atrás, ele dizendo que, olha, que ele botava o nome dele à disposição, mas que ele estava aberto a conversar com qualquer outro companheiro de outro partido que entendesse a visão progressista que ele queria levar para o Estado. Então, eu imagino que conversas acontecerão. A direita ela já está um pouco mais sólida, me parece, né? É o Novo e o PL juntos para fazer essa candidatura de direita e tentar polarizar o máximo possível para não haver uma possibilidade de uma centro-direita. Alguém que entra ali... E aí, nesse papel, Gabriel Souza fica muito prejudicado. Porque se ficar entre PL e PT, o MDB vai desaparecer nessa disputa, né, Bruna? Porque não vai dialogar com a esquerda, porque não cumpre essa função aqui no Estado de se aproximar dos partidos mais à esquerda. E não tem nem simpatia e nem apelo popular. O Gabriel Souza é uma pessoa ainda desconhecida, por mais que tenha uma trajetória na política. Foi, se eu não me engano, vereador lá na cidade dele, mas foi deputado estadual, teve uma carreira importante no Parlamento Gaúcho e hoje é o vice-governador. Mas ainda assim, se tu vai pra rua e pergunta quem é Gabriel Souza, as pessoas não vão saber responder. Sim. Não é um nome que facilmente a pessoa associe à figura. E nessa disputa polarizada, a não ser que a gente tenha o que teve lá na eleição de Rigoto, ou até mesmo de Sartori, que venha lá de baixo e diga, olha, você não quer A nem B, eu tô aqui. Eu sou a opção. Na eleição de 2014, que eu participei ali intensamente na parte da campanha, o que aconteceu foi realmente a briga violentíssima, virulenta entre a candidata Ana Amélia e o candidato Tarso Genro, né, a reeleição. Que era o governador. Eles, na campanha, eles estavam num grau de agressividade tão alta que as pessoas falaram assim, eu não quero votar em nenhum de vocês dois. Quem que tem aí de opção que não sejam vocês dois? Porque as pessoas não queriam mais aquela guerra. E aí apareceu um candidato que já tinha um histórico importante como prefeito de Caxias, tinha sido deputado, um nome que só precisava ter espaço para correr, que foi o caso de José Ivo Sartori, que aproveitou esse vácuo deixado pela briga desses dois candidatos que lideravam as pesquisas e que eram um dos dois os favoritos, os grandes favoritos. E terminaram perdendo espaço para Sartori, que terminou o primeiro turno em primeiro lugar, saiu de 4%, terminou o primeiro turno em primeiro lugar, e aí, né, no segundo turno, foi aquela vitória esmagadora sobre Tarso Genro. Mas isso que você diz, né, que era uma disputa muito ferrenha e agressiva, percebam que na entrevista que Edgar Preto deu para Vitória, ele começa dizendo, não quero uma disputa, não quero briga. Ele entende que a briga não vai favorecer. É inteligente. O Edgar Preto é um homem inteligente, é um cara de diálogo, ele destoa um pouco sobre aquela postura clássica do PT de ser muito militante, de se falar com os seus, de trabalhar só para os seus. Ele parece uma pessoa mais plural. Então eu entendo que ele não vai entrar nessa rixa com o PL, com o Zucco, bolsonarismo, lulismo. Acho que ele vai tentar fugir disso para se consolidar como essa liderança que ele está nas pesquisas, ir para um segundo turno forte e dizer, bom, vocês aí que se entendam quem vai me enfrentar no segundo turno. Eu ia comentar isso, eu achei interessante que na fala de Edgar Preto que a gente rodou aqui,
A crítica que ele fez foi ao atual governo, que vai estar sendo representado na próxima eleição por Gabriel Souza. Ou seja, tem isso, Giba. Identificar qual vai ser o seu principal alvo nas declarações e nos debates é parte muito importante da estratégia, né? Até porque imagina-se, pelo que a gente pode fazer de uma projeção assim, ainda faltando muito tempo para as eleições, é que seria mais favorável até para Edgar Preto ir para um segundo turno contra o Zucco do que contra o próprio Gabriel Souza. Claro, sim. Porque aí polariza, e o que a gente viu na última eleição, que acabou sendo também meio polarizada, é que a direita perdeu. Sim, não, a direita votaria em Gabriel se ele fosse para o segundo turno. Então, ele teria mais vantagem sobre o Zucco. Tá, é muito interessante isso que o Giba traz, porque qual será o papel do governador Eduardo Leite nessa campanha, né? Onde que ele vai figurar? Ele vai figurar como candidato a presidente? Ele vai figurar como candidato ao Senado? Ele não vai ter nenhuma candidatura? Ele vai ser um apoio? O apoio dele é positivo ou é negativo? Porque se ele for ele apoiar diretamente a Gabriel Souza e ser como candidato a presidente é uma coisa. Se ele apoiar Gabriel Souza como candidato a Senado é outra. Se ele apoiar somente como uma figura ali cinza que não vai estar em lugar nenhum, vai transformar Gabriel numa vitrine, onde as pessoas vão atirar pedra, porque sempre quem está no governo é a vitrine, e aí Zucco e Preto e Brizola estarão atirando. Não, o governo fez isso errado, o governo fez isso errado, o governo fez isso errado, que é o tradicional numa campanha, quem está no governo tem que apanhar, e os que estão na oposição se colocam como a solução. Isso é um clássico de campanhas políticas. Então, qual será o papel de Eduardo Leite nessa proteção do seu legado, que será representado por Gabriel Souza? É que nem o Giba falou, o governo na campanha será Gabriel, já que Eduardo Leite não é candidato, né? Mas é difícil para Juliana Brizola, se for confirmada a candidatura própria, fazer isso. O PDT é base desde o primeiro dia do segundo mandato de Leite, até não me recordo do primeiro mandato agora de cabeça, mas tem secretários no Estado, tem cargos, tem diretorias, então ela não vai poder só atirar pedra no governo, né? Sim. Algum legado ela vai ter que defender porque eles estão ali dentro. Sim, e outra coisa é se ela vai se posicionar como oposição na campanha ou não, ela pessoalmente, né? Porque ela pode também se colocar como ali uma figura parda, não falar muito sobre isso e mandar que os seus correligionários e apoiadores façam esse trabalho sujo, que às vezes se faz muito para ela ficar meio ali ilesa de dizer assim, não, peraí, eu fiz parte do governo, meu partido fez parte do governo. Mas os correligionários estão bem rachados, porque muitos querem fazer campanha com Gabriel Souza, querem seguir na base, apostam nessa candidatura, entendem que são parte do governo e não vão querer sair para atacar se estão no governo. Acho que a disputa vai ser mais interna do que ela ser candidata com os outros candidatos. E se ela fechar aliança com o PT, aí sim que a coisa fica difícil. Eu não sei se fecha, porque por mais que possa ser uma vontade dela, ela tem simpatia mais com a esquerda, e o presidente nacional do partido, que é o Carlos Lupe, determina muita coisa que acontece em relação ao PDT no Rio Grande do Sul é imposta por ele, não é construída pelo partido aqui, mas se for, vai ser ela com o PT. A base pedetista, embora tenha assim um grupo, uma formação ali que tenha um pé mais na esquerda, a grande base com vereadores e prefeitos no interior não vai com o PT. E uma outra, só para a gente terminar um assunto, uma outra conversa que é possível, porque já há um histórico de eleições aqui no estado e também na capital, é do PDT com o MDB. Os dois sentarem para conversar, Gabriel e Juliana, e criarem uma chapa juntos, né? Agora, claro, aí termina sendo realmente uma chapa de terceira via. Porque aí seria uma chapa de dizer assim, não, eu quero trazer uma terceira via entre PL e PT e provavelmente Gabriel não seria candidato a vice novamente, né? A Juliana teria que aceitar ser vice de Gabriel, que eu acho pouco provável. Então, é uma conversa possível,
Porque há um histórico de bom relacionamento entre os dois partidos no Estado, isso é de 40, 50 anos, 50 não, porque o PDT nem sei se tem 50 anos. Não tem 50 anos. Mas ele é após a democratização. Então, desde que foi criado o PDT, ele se relaciona bem com antes PMDB, agora MDB de novo. Então, mas não, assim, não é improvável, Giba. Não é improvável, mas é aquela coisa, né? No Rio Grande do Sul, ainda há muitos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, há ainda muitos esquerdistas raízes, e aí será que... Porque o cara da direita vai votar na direita, o cara da esquerda vai votar na esquerda. Será que essa terceira via ia ter possibilidade de decolar aqui no Estado? Mas acho que o Estado tem perfil de erguer a terceira via. Pelo que a gente comentou sobre Rigoto e Sartori, é um Estado que busca a saída, busca esse meio termo. E talvez faz isso. Vai para um extremo, meio termo, vai para outro extremo, meio termo, né? Então, e não um extremo no sentido ruim, né? Porque o que a gente teve aqui no Estado, tanto de direita quanto de esquerda, nunca foram extrema direita, não foi extrema esquerda, né? É porque extrema esquerda nunca chegou ao poder, né? Mas é essa ideia de só de dois lados opostos. O Leite é isso, né? Sim. Bom, recentemente agora pré-candidata Juliana Brizola foi indiciada pela Polícia Civil por suposta apropriação de dinheiro da avó Doris Daudt. Qual é o peso que vocês acham que isso tem na eleição, se é que tem, na opinião de vocês? E só complementando que pouco tempo depois desse indiciamento, a Doris Daudt faleceu. Faleceu, exato. Aos 99 anos. Vocês acham que isso influencia essa história do indiciamento? Acho que não vai ter peso, a não ser que isso leve depois alguma consequência jurídica maior, mas acho que não vai ter peso. E não sei, Bruno, você quer comentar alguma coisa sobre isso? O que a gente tem no momento é só indiciamento, ela fez a sua defesa dizendo que quem entrou na justiça contra ela foi um dos filhos da Doris que abandonou ela, que não assumiu os cuidados, a responsabilidade pelos cuidados da mãe, e isso ficou com Juliana, que é neta, que era muito próxima dela toda a vida. Então, por isso que ela era responsável pelos cuidados, tanto de saúde, de manutenção no dia a dia, mas também financeiros. Então, ali o que ela alegou foi uma tentativa deste filho de reaver os recursos que a mãe tinha e eram administrados por Juliana, mas ainda precisa correr o processo para a gente ter um desfecho. E para finalizar esse assunto de Copa do Mundo da Porto Alegre Brand News, que a gente adora falar de eleições, Manuela Dávila vai ser candidata ao Senado pelo PSOL. Filiação que vem daqui uns dias, né? Ela vai esperar o dia limite da filiação para se inscrever junto ao PSOL, mas já está anunciada. Sim, que não deixa de ser... Não é surpreendente o fato dela se aproximar ao PSOL e candidato com o PSOL, mas ao mesmo tempo, conhecendo Manuela Dávila, a liderança que ela exerceu durante tantos anos no PCdoB, que ela meio que transformou no seu partido, né? Ela terminou sendo maior do que o PCdoB, e tantos anos que ela ficou dentro do partido e ela criou lideranças dentro do partido que eram espelhos a ela. Ela chegar ao PSOL, que é um partido muito fragmentado, assim, o PSOL ele tem uma unidade de visão, mas ele é um partido de individualidades. De correntes. Correntes é no PT, não sei Correntes se... é no PT. Mas o PSOL também tem um nome ali para dizer determinar seus grupos. A questão mais, Bruno, aqui é entender aonde ela vai se aproximar dentro do PSOL. Ela vai se aproximar do PSOL da Luciana, do Robaina, do Matheus, né? O do Matheus não é o mesmo, né? Luciana e Robaina são um grupo, Matheus Gomes é outro grupo dentro do PSOL, tem ainda outras vias, né, dentro do próprio partido. E se ela vai, dentro dessa aproximação, vai impor algum tipo de situação, porque ela é uma liderança importante, ela vai se adequar ao que o partido diga, e caso ela não seja eleita, ela vai permanecer no PSOL ou ela está usando a sigla só para achar um espaço para se eleger? Porque eu não sou contra mudar de partido, as pessoas podem mudar de partido, isso é parte da vida. Os partidos mudam, as pessoas mudam, as estruturas partidárias mudam, então mudar de partido não é um pecado, não é um problema mudar de partido. A questão é, qual é a identidade que ela tem com as pautas do PSOL previamente e se ela continuará exercendo a militância dela, que ela é uma pessoa militante na vida, ela não depende de cargo, ela é uma pessoa militante, se ela continuará militando nessa proximidade com um partido que
o PSOL ele é diferente do PCdoB. Sim. Diferente em muitas coisas. Então, qual é esse papel que Manuela Dávila pretende oferecer como senadora e, caso ela não seja eleita, posteriormente, né? A filiação dela vai ser no dia 9 de dezembro, que também é data limite para filiação para quem queira concorrer. Deixa eu ver, eu não sei, não estou certa disso, mas é uma data ali, limite de filiação. Acho que ainda quem queira concorrer pode ter no próximo ano ainda suas... Sim, até sua abril. Filiação. Eu li isso aqui, mas eu vi que tem um equívoco na informação. Acho que eu abri o link errado, mas ela vai se filiar no dia 9 de dezembro, que é a próxima terça-feira. A Manuela Dávila publicou no Instagram a respeito dessa ida para o PSOL, falando o seguinte: no PSOL encontrei a combinação que me move, compromisso profundo com mudanças estruturais e o brilho das novas gerações, velha e boa luta com as armas do nosso tempo. E ela disse ainda que a esquerda brasileira é diversa e essa diversidade é uma força, o desafio é combiná-la com a unidade necessária diante do fascismo. A partir do PSOL, estarei junto de todas e todos que enfrentam a ultradireita e defendem o nosso povo e o nosso país. Ela tem razão no que ela está dizendo, é bem coerente. O PSOL hoje é o que era o PT nos anos 80, o PT no começo da sua história tinha esses posicionamentos e essa postura ideológica que o PSOL adotou hoje, né? O PT foi muito mais para o centro hoje, o PT hoje é um partido muito grande, que tem diversas correntes e posicionamentos, não é mais um partido só de esquerda. O PSOL hoje ocupou esse lugar. Então essas pautas que a Manuela diz aí no post que o Giba leu, se identificam muito mais do que o PSOL do que até o próprio PCdoB, que terminou sendo um partido satélite, que terminou mais assinando as coisas que o PT fez, porque o PCdoB historicamente se aliou ao PT e terminou apoiando o PT em diversas candidaturas nacionais aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados, e terminou virando um partido ali de dar recursos para um ministério, para uma secretaria, fazer composição, e não tanto um partido de se posicionar politicamente, ideologicamente, como é o PSOL. O PSOL é um partido de palanque, de bancada, de ir lá e se expor, e de colocar a situação, e de apontar o dedo, e de militar. Então, acho que militar no sentido de militante. Aí eu acho que, nesse caso, a Manuela se encaixa bem nessa ideia, porque ela é isso. Né? A gente falou bastante aqui da Manuela ao Senado, mas também houve neste fim de semana a confirmação de Paulo Pimenta como candidato ao Senado pelo PT. Deixa a vaga, então, o senador já 3 mandatos, e 3 mandatos pelo menos, vou conferir aqui, cada mandato 8 anos, né? Que é o Paulo Paim.